Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente falar sobre essa decisão proferida pela DNCG, o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão, o que isso pode impactar o Botafogo, o que isso pode impactar negativamente na Eagle Football. Essa decisão não é definitiva, cabe recurso. Nos próximos 6 dias, o Lyon tem o direito de entrar com o recurso e a gente vai trazer o que o Lyon disse, a comunicação oficial, a nota oficial no site do Olympique Lyonnais. A equipe francesa imediatamente emitiu uma nota repudiando a decisão proferida pela DNCG, reconhecendo-a como incompreensível, tanto que vai entrar com recurso. Vou emitir a minha opinião, vou trazer os fatos e a gente entender o que isso pode impactar na Eagle Football, tá certo? E é claro, continuar falando aí de Copa do Mundo de Clubes, a classificação do Botafogo e de como o jornalista André Rizek classificou a classificação do mais tradicional. Mas antes eu peço a você para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso se você ainda não é inscrito. Nossa meta esse ano é chegar a 150 mil inscritos. Então a gente conta com você, a gente está aí bem perto da marca dos 135 mil inscritos. Contamos muito com o seu like. Seu like ajuda demais o GG. Curte o conteúdo? Não esquece. Mas não esquece, deixa o like. Isso faz com que o conteúdo chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, tá certo? Nosso muito obrigado a você que sempre nos dá essa moral, a audiência, o carinho, os comentários aqui embaixo. Muito obrigado, tá? Vamos lá. Eu estou no site do Olympique Lyonnais, tá? ol.fr. E o título é: o Olympique Lyonnais reconhece a decisão como incompreensível proferida pela DNCG esta noite e confirma que recorrerá imediatamente. Vamos lá. A nota é curta e grossa. O Olympique Lyonnais reconhece a decisão como incompreensível proferida pela DNCG esta noite e confirma que recorrerá imediatamente. Nos últimos meses, trabalhamos em estreita colaboração com a DNCG. Para quem não sabe, é o órgão de controle de gestão do futebol francês. Atendendo a todas as suas demandas com investimentos de capital superiores aos valores solicitados. Graças às contribuições de capital dos nossos acionistas e à venda do Crystal Palace, nossa posição de caixa melhorou significativamente e temos recursos mais do que suficientes para a temporada 2025-2026. Com recursos comprovados e sucesso esportivo que nos garantiu uma vaga nas competições europeias por 2 anos consecutivos, sinceramente, não compreendemos como uma decisão administrativa pôde rebaixar um clube francês tão importante. Apelaremos para demonstrar nossa capacidade de fornecer os recursos financeiros necessários para garantir a presença contínua do Lyon na Ligue 1, a primeira divisão, tá? Bom, vamos lá. Qual é o impacto disso para a Eagle? Extremamente negativo. Extremamente negativo. À primeira vista, pode soar como para o torcedor do Botafogo, né? Para nós. Ai, que bom, porque aí o John Textor não vai mais ficar perdendo tempo olhando para a França, vai olhar só para o Botafogo. Não é esse o caso. Cada vez mais que o Lyon estiver no buraco, cada vez menos Textor vai olhar para o Botafogo. Porque a situação do Botafogo ela é estável. Eu já falei isso 70 mil vezes aqui. O Botafogo tem todas as suas dívidas equacionadas. O sistema no Brasil permite esse equacionamento das dívidas cíveis numa recuperação extrajudicial, o equacionamento das dívidas trabalhistas, você entrando ali no programa de pagamento mensal, ok? Mas na França não é assim, funciona de outra forma. Então, para o John Textor, para recuperar o Lyon, o Botafogo pode ficar sem ganhar título 5, 6 anos. Contanto que ele continue estável, contanto que ele continue competitivo, entre os melhores.
mas essa sanha de ganhar tudo, que ele poderia ter caso o Lyon resolvesse a sua vida, né? Não, agora eu quero ganhar a Copa do Mundo, agora eu quero mais uma Libertadores, eu vou investir pesado. Não vai investir pesado. Vai continuar investindo, mas o foco continua sendo o Lyon. Porque enquanto a situação no Lyon não se resolver, o foco será o Lyon. Ele não vai querer perder dinheiro. Então o impacto é muito negativo para o Botafogo num longo prazo. Muito negativo. E é claro que é muito negativo para a Eagle porque o valor do Lyon vai lá para baixo. Pensando, né, numa bolsa de Nova York, o valor do Lyon vai lá para baixo. Agora vamos lá. Guilherme, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Minha opinião é a seguinte, cabe recurso, o Lyon vai entrar com o recurso, para mim é uma decisão política. Né? O DNCG precisava tomar essa decisão imparcial, essa decisão que de certa forma o Lyon informou aqui que vem trabalhando junto com a DNCG, em colaboração com a DNCG, mostrando que o caixa melhorou, está investindo muito mais do que foi solicitado e tal. Mas eu acredito que essa decisão política do DNCG é para mostrar que não tem favoritos. O Bordeaux foi rebaixado. Tradicionalíssimo Bordeaux, Girondins de Bordeaux, foi rebaixado. A questão é a seguinte, o Bordeaux não conseguiu comprovar autossuficiência financeira em nenhum momento. Então ele foi rebaixado para a segunda, terceira, quarta divisão. Ele não conseguiu. O DNCG, politicamente, ele toma essa decisão de rebaixar o Lyon, independentemente do que aconteça. Vai entrar com recurso. Nesse recurso, o Lyon vai mostrar, eu li aqui para vocês, né? Ele vai mostrar que com a contribuição de capital dos acionistas e principalmente com o dinheiro da venda das ações do Crystal Palace, a posição de caixa do Lyon, ela melhora significativamente e os recursos são muito mais do que suficientes, muito mais do que aquilo que a DNCG pediu que o Lyon tivesse em caixa para comprovar a autossuficiência para a temporada 25-26. Então, com as provas cabais, objetivas, qual é a prova objetiva no caso? Dinheiro no caixa. Dinheiro no caixa. Com essa prova cabal, no recurso, eu não tenho dúvidas de que o Lyon vai ser reintegrado à Ligue 1, à Ligue 1, né? Em francês. 1, 2, 3, 4, tá achando que eu não sei? 3 não, é 3. 1, 2, 3, 4, 5, enfim, só para provar que eu estudei um pouquinho aqui, né? Você não tá nem aí para isso, né? Volta para cá. Então essa primeira divisão francesa, sinceramente, eu acho que o Lyon vai conseguir comprovar. Existe o caso Bordeaux. O caso Bordeaux é para mostrar que a DNCG não está de brincadeira, que a DNCG não fica jogando. Ah, mas pode ser muito por conta da vitória do Botafogo sobre o PSG. Eu sei que na farra a gente vai sempre trazer isso aí. Não tem nada a ver. O John Textor, ele estreitou os laços com o acionista majoritário do PSG, ele tem estreitado os laços com o máximo respeito à diretoria da DNCG, só que essa decisão, de certa forma, surpreendeu, mas o Lyon, diferente dos Girondins de Bordeaux, ele tem os argumentos necessários para imediatamente apelar e demonstrar a capacidade de fornecer recurso financeiro necessário para garantir presença contínua na primeira divisão francesa. O julgamento negativo desse recurso, aí começa a ser preocupante, porque aí a questão já não é o compromisso com a justiça. Aí o Lyon vai ter que apelar para outras esferas, porque aí o compromisso já não é com a justiça, porque com a venda do Crystal Palace, essa grana indo para os cofres da Eagle e indo para o Lyon automaticamente, né? Vai para o Eagle, vai para a Eagle, vai para o Lyon. Quem está precisando nesse momento. Não há motivo para o rebaixamento. O motivo é a perseguição ao texto, o motivo é qualquer outra coisa, porque se for financeiro, nesse momento, o Lyon tem condições de jogar a temporada, de mostrar recursos necessários para disputar. Então eu não tenho dúvidas de que
a DNCG vai julgar procedente o recurso do Lyon. E aí não tem impacto negativo na Eagle, não tem impacto negativo para o Botafogo, né? E aí a vida corre como tem que correr, tá? Agora, preocupante. Eu tenho certeza que a nota emitida imediatamente mostra que o clube está mais do que cônscio, ciente, né, da sua capacidade para conseguir a decisão favorável, tá? Bom, falar de Botafogo aqui, que é o que interessa, né? Tenho visto a imprensa repercutindo de forma muito positiva, né? Tirando os bobões de plantão, né? Tenho visto a imprensa brasileira repercutir de forma muito positiva. A turma lá da UOL, agora, claro que vai pegar essa matéria aí, né, do rebaixamento do Lyon, vai matar no peito, vai fazer uma alegria, uma festa só. E vai, é claro, colocar isso acima da questão esportiva do Botafogo, né? Eu não dou minutos para isso começar a acontecer. Mas, quando o assunto é futebol, até a turminha da UOL está dizendo que o Botafogo é melhor do que o Palmeiras, que isso, aquilo e tal. Enfim, já dei minha opinião lá no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, já falei aqui sobre essa questão de favoritismo, para mim não tem. Acho que o Botafogo vive um momento melhor, acho que o Botafogo veio de um grupo difícil demais, e qualquer adversário que o Botafogo pegasse nas oitavas de final seria inferior ao que ele enfrentou na fase de grupos. Até nas quartas, porque pode ser o Chelsea ou o Esperance e o Benfica. Porque o Benfica, como venceu o Bayern, ele está na chave nossa agora, né? Então o Benfica, o Chelsea, o Esperance, o Palmeiras, todos eles são inferiores ao Atlético de Madrid e ao PSG. Então o Botafogo está mais do que provado. O Botafogo está mais do que testado para essas partidas, principalmente para o jogo contra o Palmeiras, que a gente tem que ganhar do Palmeiras. Se ganhar do Palmeiras, a gente começa a pensar no próximo adversário. Mas o André Rizek falou o seguinte sobre esse feito do Botafogo, né? Ele diz, eu acho que a gente está sendo até modesto quando a gente fala que era improvável que o Botafogo passasse. Ele não enganou, né? Ele não ludibriou. Ele falou que não acreditava. E falou mesmo, né? Ele falou assim, eu achava impossível. Eu recebi o Renato Paiva no programa, perguntei para ele, ele deu uma declaração super legal no Seleção. Ele falou assim, todo mundo achava impossível escalar o Everest, até que alguém foi lá e fez. E aí não tem nada a ver com a comparação com o Jair Ventura, né? O Botafogo escalou o Everest sem que a gente achasse possível que ele escalasse. Ao terminar o grupo, eu tive que me beliscar ontem. Eu falei, é sério isso? PSG 6 pontos, Botafogo 6 pontos, Atlético de Madrid 6 pontos. A diferença no saldo, o Botafogo terminou com um saldo positivo. Porque assim, a gente achava que o Botafogo ia ser massacrado pelo PSG, diz o Rizek, que ia tomar um baile do Atlético e ia tentar ganhar o jogo do Seattle. E aí ele botou, o que aconteceu ontem, Atlético de Madrid e Botafogo, para mim é o normal, é o que se espera quando a gente tem um time com jogadores campeões mundiais pela Argentina, como Depou, Álvares, campeões europeus pela Espanha, campeão do mundo pela França, como Griezmann. Você pega o time do Atlético, só no Julián Álvares, o Atlético gastou 480 milhões, só em um jogador de reais, né? E o que equipes aqui gastam muitas vezes para montar, é o que equipes muitas vezes gastam para montar a janela de transferência inteira, né? Para se reforçar, e já é muito. Então o normal, completa o Rizek, quando você pega os elencos do Atlético e do Botafogo, é um jogo de domínio territorial, de finalização do Atlético. E ele afirma que o anormal é o Botafogo sair vivo desse grupo, é o Botafogo avançar. E aí ele vai destacar, é uma façanha, é um feito gigante. O Botafogo está de parabéns. Eu aplaudo de pé o Botafogo. É absurdo o que o Botafogo fez aqui se classificando. Eu achava impossível, até que o Botafogo foi lá e fez. Bom, eu não condeno, eu falei aqui, não condeno os jornalistas que falavam que era impossível. Eu só acho que falar em impossível num esporte como futebol é muita pretensão. É muita pretensão. Hoje tem Esperance e Chelsea. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma impossibilidade de pintar uma zebra, do Chelsea tropeçar. O Auckland City, um time composto por corretor de imóveis, professor de piano, judoca, personal trainer, advogado, empatou com o Boca Juniors, que deu um calor no Benfica e vendeu caro uma derrota para o Bayern de Munique, gente. Não tem possível no futebol. E pra gente aqui que vive o Botafogo dia a dia, o Rizek, ele gosta muito do Botafogo, os filhos torcem pro Botafogo e tal, mas ele não vive o Botafogo dia a dia.
A gente vive o Botafogo dia a dia. A gente sabe o quanto esses caras querem. Eu estava lá na exibição do troféu, esse troféu lindo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, lá na comunidade de Tavares Bastos. Eu conversei com o Alex Telles, com o Marlon Freitas. Você via no olhar dos caras, no olhar deles, um sonho de criança. E no futebol jogado, futebol de gente grande. O sonho é de criança, mas o futebol é de gente grande. E, gente, depois do que aconteceu com o Botafogo no ano passado, eu não tenho condição de duvidar de nada. Não duvido de nada. O jogo mais difícil do Botafogo foi contra o Seattle Sounders, galera. O Botafogo tomou um vareio, uma pressão do Seattle Sounders e venceu o jogo. Contra o Atlético de Madrid, risco calculado. Contra o PSG, uma partida gigantesca. E aí tá certo o Rizek. É um feito gigante mesmo. Mas só é um feito gigante porque às vezes as pessoas se esquecem. Porque o Botafogo é gigante. Só pode protagonizar feitos gigantes quem é gigante. Porque quem é pequeno não consegue. Não consegue. Tem uma quadrinha, né, um poema do Bastos Tigre, A Vitória da Vida. Pensa grande e teus feitos crescerão. Pensa pequeno e irás depressa ao chão. Esses caras pensam grande o tempo todo, o tempo inteiro. Nunca mais duvide do Botafogo, hein? Nunca duvidem. Esse é o mais tradicional. Fico por aqui, gente. Beijo grande no coração. Saudações alvinegras. Fui!